marido esquartejado, esposas assassinadas, pais esfaqueados, filhos baleados, famílias destruídas. Mais adiante, partes de corpos abandonados em sacos plásticos em rodovias, corpos jogados ao chão. O Brasil e o mundo se deparam com dias difíceis, tragédias e crimes cada vez mais brutais. E o que gera essa violência desenfreada? O esfriamento do amor? A renúncia à família? A abdicação dos valores? Como explicar casos em que filhos matam os próprios pais? Essa é uma das maiores tragédias que temos visto na atualidade. Não são apenas os assassinatos em massa, as brigas fúteis de trânsito, as mortes estúpidas por qualquer desentendimento, muito menos a trágica violência contra crianças, idosos, homens e mulheres. Seria a causa maior a frieza do amor? Ponto de partida de todos os noticiários policiais. O mais triste e intrigante é a forma como esse amor se esfria. Essa semana, a população se chocou em noticiários internacionais deram destaque para a possibilidade de um menor ter matado a família e se suicidado. A polícia acredita que Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini matou os pais, a avó e uma tia-avó e depois teria tirado a sua própria vida. Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia revelam que o garoto teria matado a família e, em seguida, pego o carro da mãe e ido até a escola em que frequentava. Os corpos da família e do garoto foram encontrados na tarde de segunda-feira na casa onde moravam, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Não havia sinais de arrombamento na casa. No local foi encontrada uma mochila que seria de Marcelo, com uma faca e uma arma, e mais recentemente, luvas que teriam sido utilizadas por Marcelo, segundo as investigações da polícia. Relembre agora alguns casos como este que abalaram o país. Gil Rugai, condenado a 33 anos e 9 meses de prisão, acusado de matar a tiros o pai Luiz Carlos Rugai e a madrasta Alessandra de Fátima Trotino, no dia 28 de março de 2004. O crime ocorreu dentro da casa em que o casal morava, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo a investigação, Gil Rugai tinha desviado cerca de R$100 mil da empresa do pai. Além disso, o jovem comprou uma pistola e fez curso de tiro. Suzane Richthofen, um dos casos mais famosos. A jovem planejou a morte dos próprios pais com os irmãos Daniel e Christian Cravinhos. As vítimas foram mortas a pauladas enquanto dormiam em 31 de outubro de 2002. Na época do crime, Suzane era namorada de Daniel. Após a investigação, tanto Suzane como os irmãos Cravinhos foram condenados a 39 anos de reclusão e mais 6 meses de detenção. Érica Passarelli. A jovem Érica Passarelli é acusada de assassinar o próprio pai. Ela teria cometido o crime para receber o seguro de vida do pai. Acusada ainda de aplicar vários golpes com cheques falsos em lojas de grife na capital mineira. Na época, ela usava um cabelo curto e loiro. Foi presa morena e com os fios mais longos. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que ainda não existe data para a realização do júri popular. A gente começa essa quinta-feira falando desse assunto que realmente deixou todo mundo de boca aberta. Você viu vários crimes brasileiros e tem outros em várias partes do mundo. Hoje, para falar sobre esse assunto, o doutor Ângelo Carboni está aqui, vai falar um pouco. Ele é advogado criminalista, atuou no caso do goleiro Bruno e hoje ele vem aqui comentar esse crime. Tudo bem, doutor? É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado. Bem-vindo de volta aqui nos Bem com a Vida, doutor Ricardo Martins, bem-vindo aqui nos Bem com a Vida, atua no caso da Bianca e hoje pela primeira vez está aqui nos Bem com a Vida falando um pouco, já veio outras vezes, é verdade, falando um pouco sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, inclusive por poder aqui compartilhar um pouco do nosso pensamento acerca dos fatos que têm ocorrido. Estou recebendo também a doutora Priscila, tudo bem? Doutora Priscila Gasparini, que é psicóloga e doutora em psicanálise. Prazer. Bem-vinda aqui, obrigada, doutora. Bom, nós vamos falar um pouco sobre esse caso dessa última segunda-feira que
deixou todo mundo assustado, né? Desde essas suspeitas de que um garoto de 13 anos teria matado 2 pais preparados, 2 pais policiais, 2 pais que tinham treino. Primeiro que, doutor, eu queria começar falando sobre o aspecto emocional que envolve uma criança, que ainda é uma criança, 13 anos, se preparar e planejar para tirar a vida de uma família inteira, da maneira que está sendo colocado, com a frieza de depois sair, voltar e depois então se suicidar. Como é que você enxerga isso dentro de uma criança que até os 13 anos, pelo que parece, tinha um comportamento normal? Essa informação é que não condiz, né? Porque quando a gente tem um transtorno de conduta, que é o que a gente poderia justificar um caso desse, que é a psicopatia infantil, a gente vê comportamentos agressivos, a gente vê transtorno de conduta no sentido de não ter limites, de não se dar bem com os pais, com os coleguinhas de escola. Já vem um histórico de problemas. Exatamente. E essas informações, pelo menos pela mídia, não vêm pra gente, né? Vem que ele era um bom menino, que ele era comportado. Nem pelo tio, né? O tio e todo mundo fala que ele era uma criança dócil, uma criança carinhosa. Agora, poderia ter sido um surto, uma crise? Isso pode acontecer numa criança? Então, o que acontece? O transtorno de conduta, ele pode se dar na primeira infância até os 10 anos, na adolescência ou no princípio da idade adulta. Quando ele se dá em torno dos 10 anos, com 7, 8 anos, ele já apresenta os primeiros sintomas. Quais seriam os sintomas? É esse de agressividade, de não ter respeito pelos pais, de ser uma criança problema. Então, já estaria vindo queixas da escola, dos colegas, né, pequenos furtos, coisas que não condizem ao bom comportamento. E nesse caso, quando se dá na primeira infância, são os casos mais graves. Geralmente se dá em meninos, né? A incidência é maior e, assim, ele teria que ter um surto muito grande para cometer uma coisa dessas. Então, teria que ter um motivo desencadeante. Um trauma muito grande, uma perda, um luto, uma briga, né? Alguma coisa que desencadeasse, alguma informação importante. Esse comentário que está se falando tanto, quando ele comentou com o amigo que ele queria ser um matador de aluguel e morar num carro abandonado. Isso é o quê? É imaginação? Então, a gente precisa ver o contexto disso, né? A gente não pode pegar uma informação isolada e montar um diagnóstico, né? Às vezes eles vivenciam cenas de jogos, de filmes, né? Criam esses jogos personagens. Comprometem a saúde mental de uma criança, doutora? Se ele tiver um transtorno, sim. Se ele tiver uma estrutura psíquica comprometida, pode ajudar a criar caminhos para isso. Mas se ele for uma criança saudável mentalmente, não. Agora, qual que é o padrão comum de filhos de pais que são policiais? Vocês são advogados, estão acostumados a lidar com essa área criminal. Normalmente o filho não tem orgulho do pai policial? Toda criança de pequeno sonha em ser policial, né? Como é que é isso, doutor? Vamos lá. O que eu sinto é o seguinte, olha, se a criança está numa favela, ela nasce lá, ela vê lá o traficante vendendo droga, tá andando armado, um matando o outro, para eles começam a ver uma espécie de rotina. Então não é nem caso, o Estado precisa tirar eles de lá e dar instrução, condição para eles, para não ver aquele cotidiano que para eles que é normal. Então um matar o outro lá com 12, 13 anos é tranquilo. Agora uma criança querida, a professora dele disse que abraçou muito ele um dia anterior. Aí vai para casa lá, mata os pais. Agora, pensa só numa coisa. Eu vou lá dar um tiro na cabeça da mãe. Não escuta o pai. Aí o pai vai colocar a nuca para dar para ele também. Vão ficar todos ajoelhados. Aí o mais importante de tudo é o seguinte, aí ele sai num filme que não se vê nada. Que eles inventam uma história lá, contam uma história fantasiosa, que ele pegou o carro e andou, que não está muito comprovado isso daqui. Mas mesmo se ele dirigisse o carro, e daí? O pai deixou. E qual que vai mudar? Aí ele volta para casa e se mata. Então o que a gente pensa de verdade é o seguinte, ó, tá aparecendo no jornal hoje aqui, que parece que tinha um relacionamento, uma polícia lá com esse negócio de roubo de banco, roubo de caixa, essas coisas todas. Tá evidente isso daqui. Né, isso daqui é uma... mataram a família inteira. E mataram o menino também. Agora, eu acho estranho a rapidez como eles fizeram. Agora, pensa numa coisa importante, ó. 15 dias atrás, 4 rapazes foram presos por estupro.
Aí o que aconteceu? Queimaram lá o circo deles que tinha, destruíram tudo. E de repente vai o Ministério Público lá e descobre que empalaram eles vivos, bateram neles, arrebentaram, deram choque para eles confessar. Porque existe sim o estuprador assassino, mas não é ele. E a polícia não quer nem achar. Então será que é normal o que estão fazendo com essa criança? Eu entendo que mataram a família inteira. Foi uma limpeza de arquivo. Agora, jogar uma criança de 13 anos é muito sério. Eu acho que a Polícia Federal devia intervir, e devia intervir logo, porque eu acredito que não está sendo bem conduzida essa investigação. Doutor Ricardo Martins, qual que é a tua opinião com relação a isso? É verdade o que o doutor Ângelo falou, né? Pegar um menino de 13 anos e responsabilizar ele por um crime horrível, né? Eu já levo a questão um pouquinho por um outro lado. Eu começo a avaliar o seguinte: como advogado atuante na área criminal, a gente começa a avaliar uma questão que é de extrema importância, que deve ser respondida inclusive nesse caso. Qual é a efetiva motivação? Todo crime tem que ter uma motivação. Todo crime tendo? Todo crime. E ainda que não se tenha um motivo deve existir. Ninguém simplesmente mata por absolutamente nada. Portanto, no caso em espécie, precisamos identificar qual é de fato o motivo. É um problema de ordem psíquica? Aparentemente não. Aparentemente não. Aparentemente não. Agora, analisando por um outro foco, por uma outra visão, será que as questões técnicas que envolvem o caso dariam a ele condições para ter feito, de fato, o que se alega ter feito? Essa resposta pronta, imediata, talvez não seja a resposta correta. Para vocês, como é que vocês enxergam isso? Está soando muito rápido, né? Exato. Esse diagnóstico fechado. Uma investigação de tamanha monta, de tamanha complexidade, ela deve estar calcada em alicerces seguros. Uma perícia coerente. Sim. Por exemplo... Quanto tempo se demora para fazer uma perícia criminal? Isso é relativo. Invadiram lá, mais de 200 policiais, acabaram com a prova. Mas agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem atira, quem é atirador, o menino não tem nem condição de atirar com uma arma daquela. Pega, nem você não tem, vai atirar lá. Pega uma arma igual a dela e vai dar tiro. É verdade. E o doutor aqui, se ele for experiente, ele atira, senão não sai. Agora, acertar na nuca, tão perfeito, tá mal contado. Agora a tristeza é que morto não fala. Agora, a criança também matar é muito triste. Está na cara que a pessoa que fez o serviço matou todo mundo, inclusive o filho, porque tem uma história que diz o seguinte: se deixar a criança viva, ela pega e vai crescer e vai lá tirar a satisfação, depois vão matar. Existe essa história? Existe, sim. E aí limpa a família inteira, acaba o problema. Agora, tem um tio que está desesperado. E outra coisa, não fizeram ainda nem exame residográfico, embora essas situações todas, olha, eu se fosse um delegado, nunca ia chegar lá e expor uma versão dessa. O doutor tem razão, é tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Vamos ver algumas imagens, doutor, que tem algumas imagens da câmera de segurança que foram liberadas ontem. Um menino descendo do carro às 6h22 da manhã. Vamos ver, o que vocês acham dessa imagem? Olha ali, tem é um menino mesmo do lado esquerdo. Ele vai atravessar a rua, está andando em direção na mesma calçada. Depois que o carro passa, ele vai atravessar agora. Olha. Outro ponto importante, inclusive... Isso é um menino mesmo? Olha lá, ele atravessando. Isso é um menino mesmo? Então, agora ele vai passar mais próximo da câmera. O tio diz que exatamente isso. Ele reconhece o sobrinho e tem um detalhe. Ele diz o seguinte, que quando ele teria visto o sobrinho dele depois morto, ele estaria de mochila com outra nas roupa. Costas. É uma criança, não é um homem ainda formado, Sim, tá vendo? não é verdade. Passou próximo. Então, na hora então que todo mundo já estava morto, essa criança ainda estava poupada, estava viva. E isso a gente pode dizer? Sim. Ao que tudo indica. Será que ele não fugiu? Aí tentou ver para se achar professor, alguma coisa, ficou lá. Quando voltou a acabar o serviço,
Você tem um monte de possibilidade. Agora, eu não acredito que essa criança tenha matado Eu também de coração. não. Eu também. Eu não sou técnica, mas particularmente também não acredito. Fala, eu doutor. também não acredito. Eu acho que, como eu disse anteriormente, as respostas foram dadas de forma muito rápidas. Uma investigação criminal, ela precisa ser minuciosa, ela precisa ser detalhista, até porque pode levar uma pessoa injustamente para a cadeia. Então é preciso que se dê a verdade, é preciso que se dê a verdadeira resposta. Tem que se ter uma sincronia de atitudes para se vincular alguém à cena dos fatos. Além de identificar a autoria, a materialidade também deve ser identificada. Ambas devem ser identificadas. Neste caso, a materialidade está consumada pelas mortes. Agora, a autoria em si ainda é a grande questão que deve ser desvendada. E a mãe fazia parte da corregedoria, trabalhava investigava crimes, trabalhava, denunciou policiais, denunciou grandes criminosos. Isso incomoda muita gente, né, doutor? Sem dúvida, é a ponto de chegar e matar a família inteira. Agora, não dá para acreditar pelo barulho. Olha, se fosse uma pessoa comum, vamos lá na casa dele, se ele escutou um tiro lá, ele vai ficar quietinho? Não dá, não existe. Ele falou, matou todo mundo. E aquele depois negócio saiu e depois voltou. Monte de policial no dia, mais de 30 militares lá reunidos. Mas eles destruíram tudo que era possível, prova e evidência. Agora o que a gente fica preocupado é o seguinte, coitada dessa criança. Você imaginou ela ver a família dela inteira, toda morta? A impressão que dá pelo carinho que tinha para a professora, ele tentou ir para a escola para contar, para falar para alguém, tá certo? Quando volta, matam ele e vai essa história toda. Morto não fala, mas ele é uma criança. E o medo que a gente tenha é que isso daí comece a proliferar por aí. Então, é muito sério. Eu peço para a Polícia Federal intervir no caso. Não é normal o que está acontecendo, não é. E outra coisa, não se mata uma família inteira e todo mundo fica de boca aberta. Todo mundo ia escutar, tem barulho isso daqui. Se o pai via a mãe ser morta com tiro, ele não ia dar a nuca para o filho matar de novo. E o menino, uma criança dessa, se ele tivesse feito tudo isso, ele ia pegar o carro e sumir. Ele não ia voltar lá e se matar. Não tem cabimento isso daqui. Isso, para mim, é um absurdo. E eu vou dizer mais, precisa tirar essa administração que está fazendo essa investigação e pôr gente lá isenta para poder solucionar esse problema, porque senão vai para o esquecimento. E essa criança, essa família que foi para o espaço aqui, muitas outras vão acontecer a mesma coisa. E essas ligações na casa, tocaram 5h45, o tio atendeu. Quero saber se o Marcelo foi para a escola fora do horário dele. Tudo tentando incriminar essa criança. E outra, quem trabalha com policiais de perto, né? Você já vê de perto uma abordagem do policial. Outro dia mesmo aqui na porta eu vi um policial virando um homem de quase 2 metros de altura. É triste. Eles são muito preparados para reagir. Será que ele não conseguiria dominar uma criança de 13 anos, um pai e uma mãe com um preparo desse, lidando com um bandido a vida inteira? Será mesmo que eles estariam dopados, não percebem? Essas histórias... Foi o filho que dopou? Dopou. Mas seria um gênio? Não, é uma coisa além da imaginação. Você imagina uma situação de uma criança saudável até os 13 anos ser tão maquiavélica a ponto de pensar em dopar os pais? Porque a crise de raiva é uma coisa, agora isso já é um plano arquitetado. Teria que ser um processo de psicopatia mesmo, né? E para ter desencadeado, a gente teria indícios de que isso foi desencadeado. A senhora acredita na hipótese desse menino ter participado do crime? Não acredito. Tá uma coisa muito óbvia, precisa apurar mais. Mas tudo isso, assim, eu acho que essa falta de estrutura da família, primeiro é falta de religião. Tem que encaminhar desde cedo. Segundo, é falta de muita conversa. Conversar pai com filho, sentar na mesa durante o jantar, reunião de famílias, os pais participarem mais da educação dos filhos, reuniões de escolas, enfim. É falta de participação da família e falta de Deus. As crianças estão muito fechadas no mundinho de computadores, de jogos, e os pais estão acomodados. Eles ficam e a criança fica, ela está lá guardada, mas esquece que a cabecinha deles estão crescendo, está se desenvolvendo, e aí acontecem as barbaridades. A senhora acredita que esse menino tenha participado, tenha feito um ato como esse? Sinceridade, não.
O que o senhor acha de filhos que matam os pais, no caso da Suzane Richthofen, ou o caso do Gil Rugai? Filha, eu acho que ultimamente, né, no decorrer do tempo, os valores de vida estão se perdendo, né? Então, já a própria formação, o próprio meio ambiente, de cultura, né, ou até educacional, em todos os aspectos, né, estão tudo deturpado, né? As crianças vão ficando deturpadas. Então, eu acho que nem é tanto culpa das crianças, mas sim do meio. Você acha que esse menino teria feito essa crueldade com a família? Você acredita nessa hipótese? É difícil, mas, enfim, devido ao que está acontecendo no dia a dia, possa ser que sim, mas também possa ser que não. Mas é uma coisa que tem que parar para pensar muito e investigar bastante, porque ele só tem 13 anos. Aí cabe a justiça, né? Mas eu creio que não. Deve ter dedo de alguém por trás, mas ele é difícil. O senhor acredita que esse menino de 12 anos tenha essa participação? São pessoas que têm já uma criação, um ímpeto, uma como é que se fala? Internamente ela já é conscientemente ou espiritualmente preparada para que isso tenha ocorrido, porque normalmente a pessoa com 12 anos ainda não tem maturidade para isso. Se existe algum fato assim gerador dessa violência toda, ele está inerente à própria criação e educação dos pais e do ambiente que ele está vivendo. Os assassinos, não é um só, são vários. Tá. Provavelmente da polícia. Tá. Eles que precisavam de tempo para fazer o panorama. Então você vê essas 6, 7 horas que demoraram para levar. Então eles tinham que preparar um esquema para o DHPP, quando chegasse lá, engolisse a história deles. Está na cara. Então eles tiveram bastante tempo, eles mataram. A tristeza que dá é que aí, provavelmente esse menino ficou sequestrado e depois executaram ele lá num momento, quer dizer, coitado dessa criança. Ele viu os pais todos mortos lá, a família dele inteira, e ainda ele ficou cativo até a hora de ser morto. Agora, doutor, nesse tempo ele não fez uma ligação para ninguém? Ele estava preso lá com os caras, os caras seguraram ele. Isso daqui é uma quadrilha. Olha, não entra um só lá, um matador para dar um tiro, porque esses dois casal aqui, eles iam fuzilar, iam metralhar. Na verdade, é uma equipe de trabalho que pegaram eles e mataram. E fizeram todo um esquema para induzir a esse delegado, que eu acho que na inocência dele, ele pega e conta para todo mundo que foi a criança que matou. Mas eu entendo que não foi um, foram vários, e eu acredito que sejam da própria incorporação. Um outro dado importante, apenas para concluir esse raciocínio do Dr. Carboni, a precedência nas mortes também é um dado sintomático, tirando-se primeiramente a força daquele que poderia melhor reagir, ou seja, o pai, e depois as outras vítimas. Esse também acredito que seja um dado importante. O fato de ter matado primeiro o pai, segundo eu ouvi propalado pela imprensa. É o que dizem. E outra coisa importante, o modo como a mãe foi encontrada morta, possivelmente de joelhos, o que denota ser uma atitude de quem estaria ali realmente para executar. E não teria nenhuma relação com o menino, por exemplo. O menino não iria falar, mãe, ajoelha que eu vou lhe matar. Não tem nenhuma característica. Nossa, nem conversa. Nem histórias. Policial ia virar um Sabe o que eles querem inventar? Um caso do Westhofer. Igualzinho. Total, sabe? Bem lindo. Recriar, Só que é uma história da carochinha e não estão para isso. E não estava sozinha, né? Ela estava com mais dois, exatamente. O namorado e o cunhado, né? Mas o que magoa a gente é que o povo aceita tudo. Aceita, dizendo essas estatísticas, 78% das crianças têm problemas de relacionamento, 93% acusam que não tem diálogo com a mãe, dizem que a família... E uma criança de 13 anos se suicidou no mesmo dia, com uma ponto .40, na mesma Zona Norte, no mesmo dia e capaz de disparar. Mas tem uma coisa pior ainda que a gente não está vendo. O quê? O que é a obrigação do Estado? É da escola... É pegar essas crianças que estão na rua aqui e dar assistência, colocar naquelas famílias que trabalham para isso, para fazer o crescimento. Mas não, o que eles querem? Eles querem diminuir a minoridade penal e pôr tudo na cadeia. Aí eles vão jogar essas crianças junto com os bandidos.
e elas vão ficar a vida inteira preso. Eu tenho um caso nos Estados Unidos, com um menino de 14 anos, fez parte de um assalto, foi preso, ficou preso até os 18, os 18 jogaram ele naquela parte dos bandidos mesmo, lá ele matou um policial, foi condenado à morte, foi executado depois de 11 anos, e ele nunca viu, dos 13 anos até a hora da execução dele, ele não teve chance nenhuma, e é o que eles querem fazer aqui. A hora que pegar uma criança de 14 anos e dizer assim, olha meu filho, você vai pra cadeia aqui porque você morou numa favela, porque você achava normal ver a turma de metralhadora, porque mandaram você vender droga. É uma criança, ela tá lá vendo naquela... E é isso que o Brasil quer fazer, quer jogar num depósito num lixo que já está lotado, as nossas crianças também, e se possível, pôr a culpa nelas, como essa criança de 13 anos, que eu duvido que ela fez alguma coisa. Doutor Carboni, falando de um assunto muito importante, que é esse negócio de querer criminalizar menor. Mas é fácil para eles. Vamos jogar. Para que estudar? Para que investir? Olha, a criançada vai para a escola para comer lanche. Não tem merenda lá, porque o dinheiro some. Vem lá de cima e desaparece. Aí também não tem professor, porque não pagam. Depois tem... Aí vem a greve. Cada mês tem uma história. Aí a criança não sabe nem ler. Chega lá na porta, estão vendendo droga para as crianças. Aí a criança vê lá que a família dele, para fazer uma graninha, vende droga. Na verdade, não é. Os pais são drogados e os traficantes dão para os pais vender a droga e os pais são presos. Aí o que acontece? Vão tudo presos, a família deles. Eles ficam naquela constância, vão crescendo, vendo aquilo normal. Um manda matar, usam as crianças porque elas não têm a penalidade, elas não têm para responder pena. O que acontece no final? Acontece que nós vamos ter um bando de desgraçados jogado na cadeia e nós vamos esquecer. Mas elas são crianças, elas têm o direito de ter felicidade, elas têm o direito de ter alimentação, educação, e aqui nesse país é fácil. O menino matou e acabou. Mas está na cara que não foi ele, está na cara que foi uma equipe, foi uma quadrilha, provavelmente da polícia, para estampar, para alguma coisa que eles fizeram de terrível. Essa mãe deve ter entregue gente muito importante e está mexendo com o bolso deles. E foram lá e mataram a família inteira. Só que arrume alguém de verdade. Não vai por criança, não. Põe o filho de vocês, não o filho deles que vocês mataram. E outra coisa, esses marginais têm de ir para a cadeia e não sair nunca mais de lá. E tem de pegar e colocar a Polícia Federal para tomar conta. Porque, na verdade, se eles não tiveram competência para ver isso, e uma pessoa tão experiente como esse delegado chegar e falar uma besteira dessa na televisão e começar a defender uma tese protegendo um monte de policial assassino, o que ele tem de fazer? Ele tem de sair do caso. Doutor Carboni falando aqui a opinião dele, falando com muita propriedade, porque vocês trabalham com crime todos os dias. Eu poderia falar, perdeu a sensibilidade e se esqueceu que criança é criança. E muitas vezes as pessoas que não veem que vocês veem crimes horríveis todos os dias, convivem com isso. E nós temos que defender. E tem que defender, não é, doutor? E mesmo assim... Uma criança dessa, pelo amor de Deus, eu duvido que ele teria coragem de falar que ele... Falar no microfone. Duvido que o doutor ou eu aqui tivesse coragem de increpar numa criança. A vida da gente é difícil para provar o improvável, doutor. Agora, isso daqui não dá nem para discutir. Eu queria pegar esses assassinos e pôr na cadeia e jogar a chave fora. E eu espero que o Estado faça isso, porque esses assassinos são os perigos. Eles mataram o filho deles e daqui a pouco vão matar os nossos. Isso é um perigo. Isso é verdade. Aqui até um desabafo de quem trabalha e convive com isso todos os dias, né? E, doutor Martins, então esse ponto é importante, porque às vezes a opinião pública vai sendo manipulada e tem muitas pessoas já querendo que realmente menor vai para a cadeia. Mas eu já entrevistei aqui pessoas, eu sinto a dor de mães que tiveram os seus filhos vitimizados por menores, eu sei o tamanho dessa dor, eu não acho que eles deveriam ter ficha limpa, eu acho que ele deveria constar que eles cometeram um homicídio, mataram, roubaram, deveria constar. Mas eu também acredito que a criança, ela está numa fase de formação, né, doutora? Até que idade você pode acreditar na recuperação de um... Eu acredito para sempre, mas vamos dizer, uma criança em formação. Até que ponto você pode trabalhar no caráter, nos valores de uma criança que de repente não recebeu, para que ela se reintegre numa família? Até os 18 anos. Até os 18 anos. Tanto que esse diagnóstico
diagnóstico de psicopatia infantil, a gente só dá aos 18 anos. Antes disso, a gente chama de transtorno de conduta, porque a gente vai acompanhar essa criança, esse adolescente, até a idade adulta, com tratamento para ver se estrutura ou não, para ver se medica ou não, e aí com 18 anos que a gente fecha o diagnóstico quando a personalidade já está formada. Está formada. Caráter e personalidade. Caráter e personalidade. São dois aspectos muito importantes, né, doutor Martins? Eu tenho, inclusive, uma opinião muito particular acerca dessa redução da maioridade penal. Eu, na verdade, eu não concordo com ela, porque eu não entendo que seja ela o que vá, de fato, resolver a solução da criminalidade. Ao contrário, vai aumentar. Muito mais seria adequado a eficácia no cumprimento das penas. Por que hoje cada vez mais aumentam os crimes? Porque, na verdade, a sensação ela é de impunidade. E o exemplo é ruim. Exatamente. O sujeito que comete um crime, ele sabe que se ele tiver um bom advogado, e se esse advogado se utilizar das lacunas da lei, muito provavelmente ele dificilmente irá cumprir uma pena. Na grande realidade, infelizmente, no nosso país, aqueles que estão efetivamente presos são porque não têm condições, às vezes, de contratar um advogado competente, combativo. É claro que há exceções, casos que tomam repercussão midiática. O crime organizado. Também. E casos também que tomam repercussão midiática, também acaba se tornando também um pouco difícil. Para trabalhar. Exatamente. Então, há uma quantidade de crimes que acabam acontecendo e há uma certa incentivação para que eles continuem acontecendo porque não há uma eficácia na sua repressão. Isso que acontece. Então, o sujeito ele comete o crime porque ele sabe que possivelmente ele não será criminalizado. Essa é a grande verdade. Então, nada adiantaria reduzir a maioridade penal, porque isso, na verdade, colocaria, como o doutor falou, pessoas menores com pessoas maiores que estão já convivendo num ambiente criminoso. E o nosso papel, um dos papéis é formar, do Estado até, né, dar um ensino, dar formação para essas crianças, dar outras opções, é o mínimo. Doutora Priscila Gasparini, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito bom conversar com você, entender um pouco mais desses aspectos e até poder avaliar com uma maneira mais técnica e ficar atento. Aí tem muita gente formador de opinião querendo induzir que foi esse garoto e as coisas precisam ser olhadas com mais calma, mais cautela. Né? Eles pegam apenas indícios, né? Que nem um indício importante que a gente até não comentou aqui. É normal, no caso de psicopatia, quando a criança mata, executa, ela se ausenta da cena do crime por algumas horas e depois ela volta. Então, isso houve. Então, eles se pegaram nisso para dar um diagnóstico de psicopatia infantil. É um processo de negação, onde ela nega o que ela fez, ela tenta viver a vida dela normalmente e quando ela volta, ela se depara com o que ela realmente fez. Esse tempo ela precisa para assimilar. Então, são dados, né? Não estou afirmando foi ou não foi, mas estão em cima disso fazendo um diagnóstico que talvez não seja o correto. Bom. É por isso que precisa de pesquisa e investigação. Muito obrigado, doutor Carboni, pela presença aqui no De Bem com a Vida. Sempre bom te receber, ouvir a opinião de vocês. Doutor Martins, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado ao seu público. E eu queria deixar apenas uma única informação. Acho que a palavra de ordem agora é cautela. Cautela. É cautela e trabalho. Seriedade. E tem mais, hein? Ela pode ter voltado, podem ter trazido ela lá. É diferente a situação. Então pode até preparar esse quadro teu psicológico aqui para fazer. Agora, uma criança querida, que a professora abraçou tanto amor um dia antes. É difícil de acreditar que andava com 3 armas, e ela é uma Arp, e era uma grande atiradora, e que ela fez a mãe ajoelhar, e ela dá um tiro de misericórdia. Tudo isso daí está muito estranho. Está tão estranho que não dá para acreditar. Tão estranho que não dá para acreditar. Doutor Carboni, doutor Martins, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos manter essa condição, né, doutora, de cautela, de atenção, e que a gente possa realmente trazer essa responsabilidade de poder criar crianças melhores. Isso, para mim, é o fundamental, porque quem é pai, quem tem filho sabe que a criança é um HD virgem, aquilo que você fala, aquilo que você ensina. E o exemplo, né, se não tivesse impunidade, o exemplo já basta, fala mais. Quando o menino, mesmo na favela, vê o bandidão sendo preso, aquilo já é o melhor recado. Não, mas ele quer para ele vai pegar o lugar dele lá, porque ele pegou o lugar,
E outra coisa, não dá nada, vamos matar, qual o problema? Exatamente, o problema é que não dá nada. E esses acontecimentos também despertam a nossa atenção para que a gente possa olhar mais para os nossos filhos também. Eu acho que esse é o maior alerta. A internet é um caminho perigoso para tudo isso também. Devemos ficar vigilantes. Ainda mais quando você está envolvido com grandes crimes dessa grandeza, né? Trabalhando com grandes criminosos e tal. A vítima vai ser o teu filho também, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, é triste essa história, tem muita ainda coisa para se desenvolver, muita investigação técnica que tem que acontecer. Tudo que se fale de agora até os próximos meses é precipitado, é infundado, não tem fundamento. São conjecturas, é especulação. Porque depois vem a verdade e fica que nem o caso dos meninos. Se a verdade vier, né? Estão soltos, não mataram aquela moça coisa nenhuma, e o assassino, o estuprador, tá numa boa. Vai saber se ele não é um protegido. Vai saber se não é um protegido. Ficam muitas perguntas aqui, muito obrigado pela conversa, pelo debate. Semana que vem nós vamos falar sobre casos ainda não resolvidos, são muitos dentro da nossa justiça brasileira.